Meu, chegamos ao vídeo 10 e, cara, que sensação boa, na verdade, de da gente estar fazendo as coisas. E quando eu gravei o primeiro vídeo, assim, eu ia tentar tornar frequente, sim, tentar postar semanalmente, e aqui chegamos ao nosso vídeo 10. Então eu consegui manter a minha palavra de estar postando toda semana. Só teve uma semana que eu acabei não conseguindo postar, mas desde o primeiro vídeo até esse que eu estou gravando, eu consegui manter esse meu compromisso, então eu estou muito feliz e agradeço você que me acompanhou até aqui, mas não é o fim da jornada, esse é só o começo ainda. Pretendo gravar mais vídeos e eu espero que você continue me acompanhando. Então já deixo aqui meu muito obrigado por estar assistindo o vídeo também aqui, por ter assistido os outros vídeos. E como é o 10º vídeo, assim como eu fiz com o meu 5º vídeo, eu quero gravar uma coisa diferente, fugindo um pouco da parte da minha marca, sobre empreendedorismo, a rotina que eu fiz para fazer a marca surgir, porque hoje eu quero falar de um tema que eu me peguei pensando bastante, assim, não agora, mas já faz um tempo que eu tenho esse tipo de pensamento, que é a questão sobre a inteligência. E eu quero começar falando que não, eu não sou uma pessoa inteligente, mas para a gente entender um pouco mais sobre o que eu quero dizer com isso sobre o assunto, então vamos entrar em mais detalhes agora no vídeo. Então, bora lá. Então, agora entrando em mais detalhes sobre o tema de hoje aqui no vídeo, eu decidi estar falando sobre essa temática de inteligência porque é algo que eu ouvi de vez em quando, assim, que eu era uma pessoa inteligente e coisas do tipo. E na real, eu não me considero inteligente porque eu tenho dificuldade de estar entendendo algumas coisas. Então, assim, eu não pego de primeira. Eu tenho que sentar e procurar mais sobre o assunto. Acho que a minha última experiência foi na faculdade, que eu ia nos eventos, escutava as palestras e eu via a pessoa falando lá na frente. Ela tinha um currículo muito bom, muito grande assim, com muitos detalhes, passou em vários lugares importantes de empresa ou próprio ou mesmo dentro da faculdade. E eu olhava aquilo, por um momento eu ficava muito admirado, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, meu, eu nunca vou chegar nesse nível que a pessoa chegou, porque olha o tanto de coisas que ela fez, por onde passou, então eu me sentia muito distante, sabe? E realmente a pessoa é inteligente, sim, mas eu olhava aquilo lá e eu ficava mais preocupado do que admirado, na verdade, sim, um pouquinho mais preocupado do que admirado, porque eu olhava e falava, meu, eu nunca vou chegar nesse nível, sabe? Então eu acredito que um dia eu estar falando isso, talvez seja uma maneira de eu estar aproximando as pessoas que não se consideram inteligentes também, de estar conseguindo fazer as coisas. Por quê? Eu falo que eu não sou inteligente, mas eu sou uma pessoa esforçada e dedicada para as coisas que eu faço. Então é mais por causa disso, apesar de eu não ser inteligente, mas eu corro atrás, eu tento entender as coisas. E para isso eu vou dar três exemplos. Acho que é 3 exemplos
de onde eu percebi isso. Que o primeiro foi quando eu era bem novo, quando eu cheguei aqui no Brasil. Para quem não sabe, eu morei um tempo no Japão, depois eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu ainda estava aprendendo a falar mesmo na vida, né? Então, eu estava aprendendo a falar japonês lá no Japão, depois cheguei no Brasil e tinha que aprender a falar português. Então, minha cabeça ficou muito bagunçada e eu não conseguia nem falar direito com 6 anos, eu acho. 6 anos, eu acho, que eu vim pra cá. Então minha mãe acabou colocando eu numa escola de reforço. Não sei se você conhece, mas é o Kumon. Algumas pessoas conhecem porque ela é uma escola bem famosa por causa da sua metodologia. Teve uma época que eu tava querendo desistir mesmo, porque tava muito difícil pra mim e os professores, no caso, as professoras pegavam um pouco no pé também, então eu ficava mais preocupado ainda. Então eu falava que eu não queria mais continuar, que eu tava cansado, tava na oitava série, sabe? Tinha que fazer tarefa todo dia. Eu tava de férias, eu tinha que levar também para fazer durante as férias, uma tarefa por dia. Então eu tava cansado já, fazia uns 3, 4 anos que eu tava. Só que a minha mãe me obrigou a terminar, na verdade, né? Então eu terminei meio que na marra, mas eu não entendia nada que eu tava fazendo no final praticamente. Mas eu consegui terminar. Então essa foi a minha primeira experiência de eu perceber que se eu me esforçar eu vou conseguir mesmo. E não tô falando que é uma tarefa fácil, meu. É muito difícil de você ter essa mentalidade de você se esforçar e tá querendo continuar. Não é fácil. Apesar de eu ter terminado, foi na força do ódio que eu terminei, na verdade. Mas eu acabei conseguindo e foi bom, porque primeiro eu aprendi muito matemática e foi por causa disso que eu fiz a faculdade de Engenharia Civil. E segundo, porque o certificado é muito bonito. Aliás, eu vou mostrar, olha só como que é o certificado. Meu, olha só como que é o certificado. Ele brilha tudo e, meu, esse certificado é mais bonito que o certificado que eu recebi da minha faculdade, sabe? Daí a minha segunda experiência foi agora fora do Kumon, foi no terceiro ano do meu ensino médio, porque no primeiro e no segundo ano eu tava meio que aproveitando a escola, assim, e não me arrependo, foi um período muito bom. Mas já tava chegando a época do vestibular, de ter aquelas perguntas, o que que você quer fazer de faculdade, sabe? Durante o meu ensino médio inteiro. Inteiro não, mas pelo menos todo ano eu tinha essa pergunta. E daí, por causa do Kumon e a minha facilidade com a matemática, daí eu falei, ou vou fazer matemática, ou vou fazer alguma engenharia. E daí no final optei por engenharia civil. E beleza, escolhi o curso, estudei daquele jeito assim e fui pro vestibular fazer ou a prova, tudo. E eu tinha uma noção porque eu já tinha feito algumas vezes já. Então, eu entendia como que funcionava, mas não cheguei assim, nossa, estudei pra caramba. Não, eu estudei do jeito que eu estudava pra escola. Mas já é diferente, né? O vestibular já não é que nem a escola, já envolve muitas outras coisas. Então eu fiz meu primeiro vestibular para engenharia civil e chegou o primeiro baque da faculdade. Antes de começar a faculdade, que foi a minha nota. Eu só vou falar a classificação que eu fiquei, que foi quase milésimo lugar. Quase milésimo lugar, você não entendeu errado. Milésimo lugar. Para você ter noção de pontuação, eu tirei a metade da pessoa que ficou em último lugar nas vagas. Eu tirei a metade dos pontos. Então eu olhei aquilo lá também desisti assim. Esse eu desisti, entre aspas.
que no próximo vestibular eu falei, não, engenharia civil não vou passar. E no próximo vestibular eu tentei um outro curso, é engenharia, foi engenharia de produção que eu tentei e eu acabei não passando também, mas para engenharia de produção eu não passei muito longe, assim, não foi tão perto, mas tá bom, foi um pouco perto. Então eu olhei assim e falei, cara, eu acho que dá para passar em engenharia civil sim. Se eu estudar, pá, né? Acho que dá para chegar lá. Então, depois que eu vi a minha nota, eu pensei um pouco, eu falei, não, eu vou tentar engenharia civil de novo. E meu, tentei e foram 2 anos de cursinhos. Sim, depois que eu saí do ensino médio, eu fiz mais 2 anos de cursinho, mas eu acabei conseguindo passar em engenharia civil. Então, aquela pessoa que tirou metade da pontuação do último lugar, quando eu passei, eu tirei o dobro, praticamente, da nota que eu tirei depois de fazer o cursinho, sabe? E foram 1 ano e meio fazendo cursinho, vendo a minha nota, não passando, mas continuando ainda. Então, meu, eu não me considerei inteligente. Eu me considerei uma pessoa esforçada, que foi aí nesse momento que eu peguei para estudar todo dia, todo fim de semana mesmo, até eu conseguir passar neste vestibular. E eu me cobrava bastante também para conseguir, às vezes, até demais. Mas no final eu acabei conseguindo depois de estudar muito, assim. Realmente esse foi um momento que eu me dediquei bastante para estar passando. E a terceira situação, que é um pouco mais recente, que foi na hora de procurar emprego, depois que eu me formei. No caso, a primeira vez que eu fui procurar emprego. E foi toda aquela história que eu já contei em um vídeo, já que eu fiquei 1 ano desempregado. Eu fiquei, na verdade, depois que eu me formei, 6 meses para encontrar o que eu queria fazer e depois mais 6 meses para eu conseguir a vaga. Então, somando, deu praticamente 1 ano. Mas eu consegui também. Depois de receber muitos nãos em entrevista ou ser ignorado com o meu currículo, aquela história de sempre, de quem está procurando emprego sabe como é que é esse dilema. Mas eu consegui. Depois de 1 ano eu acabei conseguindo. E por que eu contei essas 3 histórias? Porque se a gente for perceber, meu, não foi porque eu era uma pessoa inteligente, eu conseguia pegar as coisas. Eu tava na média, eu vou me considerar assim. Mas muitas dessas 3 situações que aconteceram foi realmente porque eu me esforcei e eu me dediquei. E esse, se eu for falar um ponto positivo da minha parte é essa, de que eu me esforço até eu conseguir o que eu quero. E isso daí reflete bastante com a minha situação agora aqui de empreender, porque não é diferente, assim. Apesar de eu estudar, entender como que funciona, meu, no começo é muito difícil de estar fazendo as coisas acontecerem. Para você ter uma noção, já faz 4 meses que eu lancei a minha marca e até hoje, assim, eu tô com muita dificuldade de conseguir fazer as coisas acontecer, de vender, de ver as coisas que eu faço não gerar tanto resultado quanto eu queria. Então, reflete muito nessa parte que as pessoas falam nessa área de quem empreende, que é tem a parte dos estudos também, mas tem a parte de você se manter consistente e tá fazendo as coisas. Porque não vai ser no começo que vai acontecer. Vai ser depois, sei lá, talvez de 1 ano. 1 ano, sabe? Fazer
tudo isso que eu faço, que eu fiz em 4 meses, mas fazer até dar um ano. E, meu, em 4 meses, não vou mentir não, é cansativo pra caramba. Mas o que eu percebi também, pelo menos pra mim, que eu senti um pouco isso, é que, meu, quando eu fiz o Kumon, quando eu passei no vestibular, procurando emprego, foram anos também pra eu estar conseguindo. E eu sinto que agora eu quero as coisas mais rápido de estar conseguindo. E eu entendo o motivo também, principalmente, que nem eu falei, um dos motivos é a questão financeira, de eu estar pagando as coisas, porque, né, o boleto vem aí, não tem como eu deixar de pagar, né? Então eu sinto um pouco dessa pressão por causa disso também, mas essa é uma mentalidade que eu tô mantendo, de não ficar preocupado com essa parte, sim. Vou fazendo minhas coisas, vou me dedicando, me esforçando igual eu fiz das outras vezes, vou estudando, eu vou dando meu jeito, porque realmente eu quero fazer esta marca de roupa acontecer, sabe? Eu tô crente com as coisas que eu faço que são legais, mas agora é uma batalha comigo mesmo. Então era isso que eu queria estar falando pra você também que tá me assistindo até agora, de meu, apesar de você não se considerar inteligente que nem eu, mas muitas das coisas que vai acontecer com você é por esforço e dedicação mesmo. Então, se você tá cansado ou coisa do tipo, meu, dá uma pausa, claro, dá uma respirada, mas não para, continua, sabe? Que se você continuar fazendo as coisas que você acha certo, estudando, você vai alcançar o que você quer. E eu acredito nisso, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Que quem sabe no futuro eu olhe para esse vídeo e falo, pô, deu certo mesmo, né? E não tem problema se você não é inteligente ou é inteligente. Eu sinto que muito das coisas acontecem é por causa das nossas batalhas com a gente mesmo, sabe? Então, se você precisar de ajuda, procure ajuda, nem que seja com um amigo, amiga, família, terapia, ajuda profissional, fazer seu hobby. É bom dar uma pausa às vezes pra gente dar uma recarregada em nossas energias, mas continua depois. Que nem aquela famosa frase, não sei se era do JK, putz, agora eu não lembro quem que falou, que é dá um passo atrás, dá um passo para trás para dar dois para frente. Então, eu acredito nisso. E como eu disse, eu não sou uma pessoa inteligente, mas eu sou uma pessoa esforçada e dedicada. E eu vou fazer isso acontecer e eu espero que você faça as coisas que você quer acontecer também. Então era isso que eu queria estar falando hoje. Se você ficou aqui, muito obrigado por ter me escutado. Eu espero que esse papo não tenha ficado um pouco coach, mas é o que eu acredito mesmo. E eu estou aplicando isso na minha vida. Mas eu espero que isso tenha te ajudado ou clareado de alguma forma e que te ajude também. E deixe aqui nos comentários se você é desse tipo também, pra gente estar podendo trocar ideia. Eu quero ouvir um pouco da sua história também. Beleza? Então, muito obrigado. E eu acabei nem fazendo a introdução, mas eu espero que você esteja bem. E tenha um bom fim de semana, descanse, mas bora pra cima. Não vamos nos desanimar, gente. É isso. Muito obrigado por escutar até aqui. Tenha um ótimo fim de semana, um ótimo restinho de dia. E a gente se vê no próximo vídeo, que é na semana que vem. Combinado? Então falou. Até mais. Até semana que vem. E a gente se vê por aí. Valeu!